Olá, graça e paz. Jesus Cristo ressuscitou de verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Fé e Filosofia Católica. Eu sou o professor Pedro Paulo e, dando continuidade nessa oitava de Páscoa, iremos fazer mais uma reflexão sobre a Páscoa de Jesus, sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje irei tratar das consequências práticas da ressurreição de Jesus Cristo, entre elas a constituição da Igreja Católica como continuadora da missão salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já peço, deixe seu like nesse vídeo, fique comigo até o final e compartilhe com o maior número de pessoas que você conseguir. E principalmente você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para que você possa ter sempre acesso a esse conteúdo formativo e repleto de fé. São Paulo, se dirigindo à comunidade dos Coríntios, explica sobre a importância da ressurreição de Cristo como a base para a nossa fé. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 14 e 17, que diz assim: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé e ainda estão em vossos pecados. A nossa fé é fruto da ressurreição de Jesus Cristo. Só faz sentido acreditar, só faz sentido ter fé porque Jesus Cristo ressuscitou de verdade. E como fruto dessa ressurreição, nos deixou a sua Santa Igreja Católica e Apostólica como o maior sinal da ressurreição, pois é a Igreja que nos dá o contínuo anúncio da ressurreição de Cristo, desde o primeiro dia da ressurreição até os dias atuais. A primeira consequência da ressurreição de Jesus Cristo é acreditar em tudo aquilo que ele fez e ensinou. E, dentre tudo o que ele fez e ensinou, o maior destaque, a grande novidade está no fato de que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo não era apenas um homem, apenas um profeta ou um rei, mas Jesus Cristo é o Verbo encarnado de Deus, que assume a nossa condição humana sem deixar de ser Deus. E essa verdade fará toda a diferença na fé cristã, na Igreja Católica. Antes da ressurreição, quando Jesus ainda estava ensinando seus apóstolos, fazendo seus sinais, ainda não estava completamente claro essa verdade essencial de que Jesus Cristo é Deus. Mas, depois da ressurreição, o próprio Jesus dá testemunho de que ele é Deus e confirma a fé dos apóstolos, e tudo aquilo que ele ensinou passa a ter sentido quando reconhecemos nele Filho amado de Deus, Deus feito homem. E é com Pentecostes que essa verdade infundida no coração dos apóstolos irá impulsioná-los para, com um ardor missionário, anunciar a todos a ressurreição de Cristo, a sua missão salvífica, e chamar a todos à conversão, à mudança de vida e abraçar a cruz de Cristo e com ela a sua salvação. É por essa razão que São Paulo nos ensina, no versículo 17 do capítulo 15 da carta aos Coríntios, que se Jesus não ressuscitou, é inútil a nossa fé e ainda estamos nos nossos pecados. A fé seria inútil se não houvesse a ressurreição, pois não haveria também a remissão de nossos pecados. Portanto, continuaríamos na vida velha, marcados pelo pecado original. Não teríamos a graça da comunhão com Cristo e a possibilidade de também nós ressuscitarmos um dia para a vida plena nos céus, para que possamos viver eternamente em comunhão de adoração e de amor a Deus. Portanto, podemos compreender que sem a ressurreição não há salvação. Sem o sacrifício de Cristo na cruz, que é a nossa vitória, e a confirmação com a ressurreição, não adiantaria de nada se de fato Cristo não tivesse ressuscitado. A verdade é que Cristo ressuscitou e por isso a nossa fé faz sentido. Prova da ressurreição de Cristo está no testemunho dos primeiros membros
da Igreja Católica, que foram os apóstolos e os discípulos que conviveram com Cristo e foram testemunhas da sua ressurreição. Todos esses discípulos e apóstolos não tiveram medo de doarem a sua vida e morrerem cruelmente martirizados para não negar a sua fé, não negar que Cristo ressuscitou de verdade, para não negar os sacramentos que Cristo deixou à sua igreja. Morreram martirizados para não negar a sua identidade como cristãos. Por isso, seguiram fielmente os passos de Cristo, crendo fielmente na ressurreição, deram a sua vida, pois tinham a certeza que, se morressem com Cristo, e isso significa, na fidelidade da fé, ressuscitariam com Cristo. A fé católica não nasce e se desenvolve de uma teoria religiosa, nem de um sentimentalismo ou até mesmo êxtases espirituais vazios que se encerram em si mesmos. Mas a fé católica nasce da revelação do próprio Deus encarnado e no testemunho de pessoas reais que conviveram com Jesus Cristo e dão testemunhos da ressurreição. Pessoas que viveram e experimentaram, que viram o Cristo ressuscitado e passam essa verdade, a narração desses fatos de geração em geração. Ou seja, essa é a tradição católica, a sagrada tradição católica, que só posteriormente, alguns anos mais tarde, é que o Espírito Santo inspirará os membros da igreja, alguns apóstolos, outros escritores sagrados, a escrever, a registrar esses acontecimentos para que eles se perdurassem ao longo da história, nascendo assim os escritos do Novo Testamento, sobretudo os Evangelhos, que mais tarde será unido às Escrituras da Antiga Aliança, compondo assim as Escrituras só depois de muitos anos, até mesmo séculos, de discernimento da Igreja para discernir e avaliar quais, entre tantos escritos deixados pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos, os primeiros católicos, quais desses escritos eram realmente inspirados por Deus como sagradas escrituras. E foi deste modo que a Igreja chegou à conclusão da Bíblia tal como temos hoje. Só lembrando que, com a Revolução Protestante, muitos livros foram retirados da Bíblia na sua versão original. Porém, a Bíblia Católica é a única que possui todos os livros conforme inspiração do Espírito Santo. A Igreja Católica é anterior à Bíblia, pois foi fruto da ressurreição de Cristo. Resumindo o que vimos até agora para podermos concluir. Primeiro, a primeira consequência prática da ressurreição de Cristo é a revelação de Jesus Cristo como sendo Deus. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E como Deus, tudo aquilo que ele ensinou e realizou é digno de fé. E dessa fé, vivenciada pelos apóstolos e discípulos de Jesus Cristo, nasce a Santa Igreja Católica, para cumprir a missão dada pelo próprio Jesus Cristo, de ir ao mundo inteiro e fazer discípulo dele todas as gentes, todos os povos e em todos os tempos, ensinando e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, da Santíssima Trindade. E, animada e conduzida pelo Espírito Santo, os membros da Igreja escrevem os Evangelhos e os livros do Novo Testamento. E, para que essa fé deixada por nosso Senhor Jesus Cristo fosse ensinada sempre de forma íntegra, o Espírito Santo faz nascer o sagrado magistério da Igreja, onde conterá toda a sua sagrada doutrina. A Igreja, portanto, é a principal consequência da ressurreição de Cristo. A Igreja que é o corpo místico de Cristo e o meio pelo qual ele mesmo utiliza para atuar no mundo pelos séculos dos séculos até a sua segunda vinda gloriosa. E vamos com dignidade e responsabilidade a graça que é participar do corpo místico de Cristo e nos esforcemos para permanecermos fiéis a Jesus Cristo e nunca mais ofendê-lo com os nossos pecados. Permaneçamos fiéis a Cristo por meio da sua igreja, na força de Cristo ressuscitado. Fiquem todos na paz de Deus e, como sempre, aquele abraço.